Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, querido amigo, querida amiga aqui do canal, seja muito bem-vindo para mais um estudo da Escola Sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia. Eu convido você a juntar-se a mim neste momento para podermos estudar a lição da Escola Sabatina. Estamos estudando a lição número 3, que tem como título Evangelho Eterno, e parece que nós chegamos no âmago da questão. O que é esse Evangelho Eterno? O que é que ele quer dizer com isso? O que quer dizer essa mensagem? Por que é tão importante nós compreendermos este Evangelho Eterno? Será que é algo que sempre existiu? Será que é algo que simplesmente só ocorreu quando o homem veio a pecar? Bem, queridos, estamos a estudar o livro de Apocalipse. Ou seja, nós encontramos esse termo, Evangelho Eterno, mais uma vez aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 14, o verso 6. Então, queridos, eu convido a você a pegar na tua Bíblia e juntos vamos meditar neste tema, o Evangelho Eterno. Mas antes de tudo, eu creio que o livro Apocalipse não deve ser compreendido como um livro que ninguém deve abrir para estudar, que é um livro que fala de guerras, que fala de bestas, que fala de tormentos. Não, queridos, nós precisamos compreender que o livro do Apocalipse trata de revelação, algo que estava oculto, que agora é revelado. Então precisamos parar e compreender. Então se está tratando de algo que vai ser revelado, então revelação de quê? Ou de quem? Então, por isso eu te convido, antes de tudo, a abrir no capítulo 1. E é interessante que logo no verso 1 do livro, do capítulo 1, nos diz algo bastante importante para nós. Veja só, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então o texto começa bem claro. Revelação de Jesus Cristo que Deus o concedeu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, é um livro que está a nos mostrar algo específico, algo que brevemente deve acontecer. E notificou a João por meio de um anjo. Bem, queridos, e quando nós vamos para o capítulo 14, para podermos compreender o âmago da questão deste livro, nós encontramos aqui bem claro no livro. Nós encontramos aqui no capítulo 14, verso 6, que diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a nação, tribo, língua e povos. Queridos, então um livro bem claro, revelação de Jesus Cristo, com o objetivo de notificar, de mostrar aos servos de Deus as coisas que brevemente devem acontecer. E é interessante que lá no livro de Amós, no capítulo 3, verso 7, diz-nos assim, que Deus certamente faz tudo notificando aos seus servos. Então, eu queria que você entendesse comigo, entendesse que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Ele vai revelar aos seus servos. É isso que nós precisamos compreender. Queridos, se Apocalipse é um livro de revelação de Jesus Cristo, então, o que seria o Evangelho Eterno? Então seria que o Evangelho Eterno, ou será que o Evangelho Eterno é algo que estava oculto em eternidade, que agora fez-se conhecido a todos nós? É exatamente isso, queridos.
Exatamente. Eu gostaria de ler alguns textos convosco. Você que me ouve, que conhece a mensagem dos Adventistas do sétimo dia e sabe perfeitamente que nós acreditamos no Espírito de profecia. O mesmo Espírito que concedeu visões aos servos de Deus desde o Velho Testamento até os últimos dias. Então, nós temos vários textos do Espírito de profecia. Eu gostaria que você procurasse compreender realmente que o livro do Apocalipse, ele traz um evangelho eterno. Ele traz as boas novas do evangelho. Então, se Cristo é revelado através do livro do Apocalipse, então precisamos compreender o que é este evangelho eterno. E eu gostaria, antes de mais, ler convosco alguns textos que são bastante importantes para a nossa meditação acima de tudo. Vamos até o livro de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. Capítulo 1 de Pedro, de 1 de Pedro, versos 18 a 20. Olha o que texto aqui nos diz. 18 a 20 diz-nos assim. Veja só. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em tempo outrora, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos dias por amor de vós. Olha que texto interessante. Então li o verso 19 e 20, mas quero ler o verso 18. Olha o que texto aqui nos diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por traição recebestes dos pais, ou dos nossos patriarcas, mas com o precioso sangue de Cristo, o qual, na verdade, em tempo conhecido, outrora, antes da fundação do mundo, mas foi manifestado agora, nos últimos tempos. Ou seja, quando nós compreendemos na palavra de Deus, ou quando nós lemos na palavra de Deus, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, o que quer dizer que Jesus morreu antes da fundação do mundo? Vamos ler alguns textos que vão nos esclarecer um pouco mais estas questões que parecem um pouco confusas, mas que na verdade não tem nada confusa. Vejamos. Preste bem atenção, queridos amigos. Olha o que o texto aqui nos diz no livro Desejado de Todas as Nações, na página 11. O plano da redenção não foi um pensamento posterior, ou seja, depois da queda. Formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, conforme Romanos 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que têm sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono de Deus. Vamos compreender isso com mais clareza. Desde o princípio, Deus e Cristo sabia da apostasia de Satanás e da queda do homem, mediante o poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado, como muitos afirmam. Previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era seu amor pelo mundo que concertou entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja só outro texto bastante importante para nós compreendermos. Conhecidas são diante de Deus todas as suas obras, e desde as eras eternas o concerto da graça, ou seja, o favor imerecido, existiu na mente de Deus. É conhecido como o concerto eterno, pois o plano da salvação não foi concebido após a queda do homem. Antes, foi ele guardado em silêncio nos tempos eternos. E agora se tornou manifesto
e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé em todas as nações, conforme Romanos 16, verso 25 e 26. Essa descrição se encontra no livro Os Sinais dos Tempos, no dia 5 de dezembro de 1914. Há um outro texto mais, queridos. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho haviam unido num concerto para redimir o homem se ele fosse vencido por Satanás. Haviam se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Ou seja, que Cristo tomasse nosso lugar. Esse compromisso cumprira Cristo, quando sobre a cruz soltara o brado, está consumado. Dirigindo assim ao Pai, o pacto fora plenamente satisfeito. Agora ele declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade, concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Este foi o pacto de Cristo para com Deus, se o homem viesse a cair, como havia previsto a divindade. Veja só, então o homem veio a cair. Foi levado a cair mediante as astutas ciladas do inimigo. O céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido. Imagine as hostes angelicais que ainda tinham ficado, aliás, os que tinham ficado firmes diante de Deus, que não se lançou diante de Satanás em desobediência contra Deus. Preste atenção, o céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido, que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte, e não haveria um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão deveria morrer, porque o salário do pecado é morte. Vi o adorável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza em seu rosto. Logo eu o vi aproximar-se da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai. Disse meu anjo assistente: ele está em conversa íntima com o Pai. Era isso que muitas das vezes Satanás se enchia de ciúmes para com Cristo, porque não era permitido que Satanás entrasse nos concílios eternos, nos concílios entre o Pai e o Filho. Então isso levou Satanás a corromper-se de ciúmes para com Deus e seu Filho. E aqui disse meu anjo assistente, está em conversa íntima para com Deus. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus se comunicava com o Pai. Preste atenção, queridos. E aqui nos diz ainda: 3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. E na 3ª vez ele veio de seu Pai. E podia-se ver a sua pessoa. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e inquietação, e resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não podem exprimir as palavras. Bem, fez então saber a hoste angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Dissera-lhes que estivera a pleitear com o seu Pai e oferecera-se para dar sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que, por meio dele, o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus.
e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. Por isso, que quando nós aqui lemos em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, nós vemos aqui o plano, o mistério, aliás, que fora oculto durante eras eternas, que agora fora revelado. Por isso é que o livro de Apocalipse chama-se Revelação. Deus não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Então vemos aqui o mistério que antes fora oculto, revelado por meio de Cristo Jesus. Então Cristo veio em plenitude dos tempos. Nascera como homem, para que pudesse redimir o homem. Queridos, prestemos atenção. Este é o mistério. Esta é a redenção que os anjos anseiam compreender, anseiam contemplar. Que o Filho de Deus tomou o lugar dos homens. Então agora nós podemos ter a vida que Cristo unicamente comprou com seu próprio sangue. Ou seja, temos a vida em troca da morte de Cristo. Com a sua morte, ele pode nos readquirir para Deus. Você deve compreender esses textos, que eles são maravilhosos para o nosso crescimento. Olha ainda, veja o que o texto nos diz ainda. Disse meu anjo assistente, pensais que o Pai entregou seu amado filho, ou seu muito amado filho, sem esforço? Pensam que a morte de Cristo na cruz foi assim tão simples para Deus, para todo o universo? Não, absolutamente. Não absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir-se deixar o homem culpado perecer. Ou melhor, decidir se deixaria o homem culpado perecer, ou dar seu filho amado, ou seu amado filho, para morrer por ele. Os anjos estavam tão interessados na salvação do homem que se podiam encontrar entre eles os que deixariam sua glória e dariam a vida pelo homem que ia perecer. Mas disse o anjo assistente, meu anjo assistente, isto nada adiantaria. A transgressão era tão grande que a vida de um anjo não pagaria a dívida. Nada a não ser a morte e intercessão de Filho de Deus pagaria essa dívida e salvaria o homem perdido da tristeza e miséria sem esperança. Você precisa compreender esse texto. Você precisa parar e refletir. Unicamente o sangue de Filho de Deus pode remir-nos para novamente habitarmos nas mansões eternas. É isso que o texto está a dizer. Simples assim. É isso que precisamos compreender. Os textos que eu acabei de ler se encontram no livro Primeiros Escritos da senhora Ellen G. White. Queridos, este é o mistério que doravante era oculto, mas que agora é conhecido, foi revelado. Este é o Evangelho eterno que Cristo diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinando-os agora todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Este é o Evangelho eterno que quando nós lemos aqui em Apocalipse 14, versos 6 a 12, que nos traz essas novas do Evangelho, que precisamos compreender e aceitar. Vida por vida. Tudo se purifica unicamente com sangue. Somente pelo sangue pode purificar-se de toda injustiça. Então, queridos, unicamente o sangue de Cristo pode nos purificar. Unicamente o seu sangue pode lavar o nosso caráter e apresentar-nos diante de Deus irrepreensível. Este é o Evangelho eterno que precisamos anunciar ao mundo. Então, queridos, toda esta lição,
todo este âmago que o Apocalipse apresenta não se trata senão somente de Cristo e a sua justiça para com a humanidade. Então, queridos, você aceitaria este dom de graça que Deus simplesmente de presente nos oferece? Somos justificados gratuitamente pela graça. A graça é uma declaração da justiça de Deus. A graça justifica aqueles que, pela fé, aceitam Jesus. O amor de Deus foi demonstrado em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A graça de Cristo é imerecida, aliás. Não temos direito a ela nem a ganhamos. Jesus morreu agonizante e dolorosa morte que os pecadores perdidos vão morrer. Ele experimentou a plenitude da ira ou do juízo do Pai contra o pecado. Foi rejeitado para que nós pudéssemos ser aceites. Morreu a morte que era nossa, para que pudéssemos viver a vida que era sua. Ele escolheu, Cristo Jesus, escolheu nunca mais existir se nós não pudéssemos ser salvos. Ele escolheu estar ao nosso lado como perdidos se não houvesse uma outra forma de salvação. Ele escolheu deixar o trono para que nós pudéssemos, juntamente com Ele, governar por todas as eras eternas no reino da glória. Mas agora temos o reino da graça. Queridos, você está disposto a lançar a sua mão, lançar o seu coração, todo o seu ser e aceitar e assegurar essa salvação que tão graciosamente e tão imerecida nos foi concedida? Tome a sua decisão por Cristo e que Deus te abençoe. Amém?